Minha família tem um rito de passagem em que dirigimos por uma rodovia específica. Acabei de encontrar o diário do meu avô e agora sei que não é uma tradição, é uma maldição. Os homens da minha família têm uma tradição, um rito de passagem, como meu pai chamava. Ah, quando o menino se torna adulto, ele faz uma viagem no carro do meu avô. Uma viagem pelo país sozinho para me conectar com o passado. Meu avô morreu antes de eu nascer, então para mim era para ser uma maneira de me conectar com um homem que eu nunca conheci, uma maneira de entender minhas raízes. Agora acho que foi um teste, e não sei se passei ou não. O carro em si é uma relíquia, um Ford Falcon 1968, uma fera pesada de aço verde espuma e cromado. O interior cheira a vinil velho, tabaco de cachimbo velho e algo mais, algo levemente metálico e triste, como sangue velho. Não há GPS, nem Bluetooth, nem tela de qualquer tipo. Apenas um motor roncando, um volante do tamanho do leme de um navio e um velho rádio AM e FM com um único alto-falante crepitante no painel. Parti há 2 semanas, com um mapa de papel desgastado aberto no banco do passageiro ao meu lado. Os primeiros dias foram incríveis, só eu, a estrada aberta e os fantasmas do rock and roll antigo no rádio. Era hora de atravessar a estrada. Olhando para o mapa, eu a vi. Uma linha fina e vermelha indicava uma rodovia estadual que cortava um trecho perfeitamente reto de 320 quilômetros por uma vasta área verde escura de floresta nacional. A saída era modesta, apenas uma placa verde desbotada apontando para um asfalto de 2 pistas que foi imediatamente engolido por uma copa de pinheiros antigos e imponentes. O ar ficou mais frio. A luz do sol diminuiu, filtrando-se pelas densas agulhas acima. Em 10 minutos, eu não tinha visto mais nenhum carro. A estrada era uma faixa solitária e vazia que se estendia pela natureza selvagem. Foi aí que o rádio começou a dar problema. A princípio, era apenas estática, o chiado familiar de um sinal perdido na distância e na geografia. Mas então, através da estática, uma voz crepitou e ganhou vida. Era um âncora de jornal, com a voz nítida e urgente, falando sobre bloqueios navais e tensões em Cuba. A transmissão durou cerca de 30 segundos e depois se dissolveu novamente em estática. Estranho. Girei o botão, mas tudo o que consegui foi mais chiado. Alguns quilômetros depois, aconteceu de novo. Um jingle, otimista e alegre, para uma marca de refrigerante da qual eu vagamente me lembrava de meus pais falando, uma que não estava nas prateleiras desde os anos 70. Ignorei a hipótese de que fosse um ressalto atmosférico. Eu já tinha ouvido falar de algo que acontecia em áreas remotas. Ondas de rádio vindas de Deus sabe onde, presas na ionosfera, às vezes refletindo de volta nas condições certas. Era uma peculiaridade atmosférica estranha. Uma história legal para contar depois. Mas as transmissões continuaram e começaram a mudar, tornaram-se mais íntimas. Ouvi a conversa abafada e sussurrada de 2 jovens amantes, suas palavras cheias de excitação nervosa. Ouvi uma mãe cantarolando uma canção de ninar, uma melodia suave e sem palavras, cheia de tanto amor que me fez doer o peito. Ouvi uma discussão acalorada entre 2 homens, suas vozes ásperas e raivosas, embora eu não conseguisse distinguir as palavras. Não eram mais transmissões. Eram outra coisa. A sensação no carro passou da curiosidade para um desconforto baixo e zumbido. A estrada se estendia, vazia e imutável. Então, mais à frente, vi um prédio. Era uma lanchonete velha e dilapidada, com a placa desbotada e descascada, as janelas fechadas com tábuas. Parecia ter sido abandonada por meio século. Enquanto eu dirigia, o rádio explodiu. Não era uma voz desta vez. Era uma cacofonia de sons. O tilintar de talheres em pratos de cerâmica, o chiado de uma grelha, o murmúrio baixo de uma conversa e, acima de tudo, a voz clara e alegre de uma garçonete perguntando: "O que vai ser, querida?" Era tão real, tão vibrante, que quase consegui sentir o cheiro do café gorduroso. Durou os 10 segundos que levei para passar pela lanchonete e então desapareceu, substituído pelo chiado familiar de estática. Meu coração batia forte, não era um fenômeno físico. Alguns quilômetros depois, passei por uma ampla clareira com um único carvalho enorme e retorcido no centro. Quando o carro se aproximou dele, o rádio estalou novamente. Desta vez era o som de crianças rindo, pura alegria, sem adulteração. E abaixo dele, o rangido constante e rítmico, rangido de um balanço de pneu. Olhei para a árvore. Não havia balanço, apenas um galho grosso e pesado, vazio contra o céu cinzento. A constatação me atingiu em cheio. O rádio não estava captando sinais aleatórios do céu, estava captando sinais do chão, da própria estrada.
Estava reproduzindo momentos, memórias que aconteceram exatamente nos locais por onde eu passava. Todo aquele trecho desolado da rodovia era uma gravação. E este carro, o carro do meu avô, era o aparelho de reprodução. Uma curiosidade mórbida, mais forte que o meu medo, tomou conta de mim. Comecei a experimentar. Reduzi a velocidade do carro para um ritmo lento. Passei por um celeiro velho e desabado, com o teto cedendo e as madeiras apodrecendo. O rádio se encheu da voz frenética e desesperada de um homem rezando, implorando por misericórdia, enquanto o som de uma tempestade estrondosa o envolvia. A tempestade não era real. O céu acima de mim era de um cinza plano e nublado. Mas dentro do carro eu quase conseguia sentir o trovão sacudir meus ossos. Parei o carro completamente. A oração desapareceu. Engatei a ré e dei marcha ré 3 metros. A oração recomeçou, no meio da frase. Eu a controlava. Eu estava percorrendo a linha do tempo daquele lugar. A maravilha inicial começou a se transformar em algo muito mais sombrio. As lembranças não eram só piqueniques e risadas. Não podiam ser. Mais à frente, a estrada fazia uma curva fechada em torno de uma ravina profunda e rochosa. Um pedaço enferrujado e destroçado de guarda-corpo era o único sinal de problema. Ao me aproximar, um nó de gelo se formou no meu estômago. Quase desliguei o rádio. Não consegui. A estática deu lugar ao guincho de pneus no asfalto molhado. Era um guincho agudo e horripilante de borracha perdendo a aderência. Foi seguido por um grito feminino único e agudo, um som de puro terror final, interrompido abruptamente por um estalo nauseante de metal contra a pedra. E então, silêncio. Um silêncio profundo, pesado, de escuta, pior que o próprio grito. Eu sentia frio fisicamente. O medo não estava mais apenas na minha cabeça. Era uma sensação física, infiltrando-se em mim através do vinil antigo dos bancos, passando pelo volante e chegando às minhas mãos. Não era apenas uma gravação. As emoções eram reais. A dor, o medo, a alegria estavam gravados ali. Eu precisava sair, só por um minuto. Parei o carro no acostamento de cascalho, com as mãos tremendo. Precisava de ar fresco. Precisava escapar da intimidade claustrofóbica daqueles fantasmas. Desliguei o motor e o silêncio foi um alívio. Fiquei sentado ali por um longo tempo, apenas respirando. Meus olhos percorreram um painel simples e primitivo. O porta-luvas. Não sei por que o abri. Talvez eu só estivesse procurando uma distração. Lá dentro, embaixo de uma pilha de recibos antigos de gasolina e um medidor de pressão de pneu, havia um pequeno diário encadernado em couro. Era do meu avô. Seu nome estava gravado em dourado desbotado na capa. Com dedos trêmulos, abri-o. As páginas estavam repletas de sua caligrafia caprichada e cheia de curvas. As primeiras entradas eram sobre o carro, sobre seu amor por dirigir. Depois, as entradas começaram a ser sobre esta estrada. 12 de outubro de 1971. Comecei meu rito de passagem hoje. Uma rodovia estadual que corta a floresta antiga. O mapa a chama de Rota 9, mas parece mais antiga do que isso. Há uma qualidade estranha no ar aqui. O rádio continua captando sinais antigos, como ecos. Devo estar voltando por aqui. 15 de outubro de 1971. Não são ecos. É a estrada. Comecei a chamá-la de o vazio. Ela se apega a coisas. Vozes. Momentos. Passei pela antiga fazenda Miller hoje e ouvi o velho Miller gritando com o filho, claro como o dia. Miller morreu há 20 anos. Esta estrada, ela lembra. Folhei as páginas. As entradas tornaram-se mais frequentes, mais obsessivas. Ele dirigia pela estrada regularmente, ouvindo, catalogando as memórias que encontrava. Estava tão fascinado quanto eu. Mas então o tom das entradas finais mudou. A letra cursiva elegante tornou-se um rabisco frenético, quase ilegível. 3 de setembro de 1992, eu estava errado. Eu fui um tolo. A estrada não apenas reproduz, ela grava, ela toma. Eu estava aqui na semana passada depois de uma briga terrível com minha esposa. Eu estava tão bravo, tão cheio de fúria. Hoje passei pelo mesmo lugar. E eu ouvi. Eu me ouvi. Ouvi minhas próprias palavras, minha própria raiva, ecoando de volta para mim através da estática. Levou um pedaço de mim. Registrou minha dor e agora a reproduz. Qualquer emoção forte, qualquer ápice da experiência humana, fica gravado, alimento vazio. A última entrada foi escrita em uma página manchada de lágrimas e borrada. 5 de setembro de 1992. É o nosso sangue. Tem que ser. Encontrei os antigos registros do condado, os que eles guardam no porão da igreja. Esta terra não estava vazia. Antes de ser uma floresta, antes de ser uma estrada, pertencia a uma tribo. Nossos ancestrais, quando se estabeleceram neste vale, eles os limparam. Essa era a frase nas cartas antigas. Limparam-nos.
Não foi um tratado, não foi uma venda. Foi um massacre, um genocídio. Ah, construímos nossas vidas sobre seus túmulos. E essa estrada corta bem no coração de seu interesse. Não se trata apenas de reviver memórias, é reviver o sofrimento deles, um ciclo infinito de sua agonia final. E é uma maldição. Para nós. Para nossa linhagem. O carro, este maldito carro, é um amplificador. Ele nos sintoniza com a dor deles. Este rito de passagem não se trata de se conectar conosco. Trata-se de nos ligar a eles, ao sofrimento deles. A estrada exige uma testemunha da linhagem dos usurpadores. Exige que ouçamos. Deixei o diário cair. Meu sangue havia congelado. O rito de passagem, a conexão com o passado, era tudo uma mentira. Uma história linda e romântica para encobrir uma verdade horrível e feia. Olhei para cima pelo retrovisor. A estrada atrás de mim parecia cintilar, a imagem da floresta oscilando como uma névoa de calor. O carro, que estava funcionando perfeitamente, de repente engasgou. Tossiu. O motor morreu. O rádio estalou e ganhou vida. Mas não era uma lembrança desta vez. Era um zumbido baixo e expectante, um som de espera. E no espelho, eu os vi. Bem atrás de mim, onde a estrada encontrava o horizonte, vultos começaram a aparecer. Dezenas deles, depois centenas. Estavam a cavalo, silhuetas escuras e iradas contra o céu cinzento. Começaram a cavalgar em minha direção, movendo-se a uma velocidade anormal. Gritavam, um som que não vinha do rádio, mas do próprio ar, um coro de raiva e dor numa língua que eu não conhecia, mas entendia perfeitamente. Olhei para as margens da estrada, para a floresta que eu pensava estar vazia. Não estava mais vazia. Figuras saíam cambaleando por entre as árvores. Mulheres, crianças, velhos. Seus corpos estavam dilacerados, mutilados. Seus rostos eram máscaras de agonia sem fim. E todos olhavam para mim. Não eram apenas fantasmas, eram acusações. Eles erguiam suas mãos espectrais e quebradas, apontando para mim, suas bocas abertas em gritos silenciosos que eu podia sentir na minha alma. Meu próprio grito foi um som cru e aterrorizado. Girei a chave na ignição, rezando. O motor pegou, rugindo de volta à vida. Pisei fundo no acelerador e o velho Falcon derrapou no cascalho antes de encontrar apoio no asfalto. Voei por aquela estrada, o exército de cavaleiros espectrais se aproximando de mim pelo retrovisor, os rostos sofridos dos mortos passando rapidamente pelas minhas janelas. A estrada à frente parecia se estender até o infinito. O carro chacoalhava e sacudia, levado ao seu limite absoluto. O zumbido do rádio ficou mais alto, mais intenso, um som que parecia tentar me estilhaçar o crânio. Vi uma placa à frente, uma placa verde moderna e refletiva para a rodovia interestadual, o fim do Hollow. Passei por ele em disparada, cruzando uma linha invisível. E tudo parou. Os cavaleiros no meu espelho retrovisor desapareceram. As figuras na floresta desapareceram. O zumbido do rádio parou, substituído por um silêncio profundo e ensurdecedor. Continuei dirigindo por mais 1 quilômetro antes de parar, meu corpo tremendo tão violentamente que eu mal conseguia controlar o carro. Fiquei ali sentado, ofegante, o silêncio me acolhendo. Então o rádio estalou uma última vez. Era uma voz. A voz de um velho, carregada de um cansaço tão profundo que parecia ancestral. Era uma voz que eu nunca tinha ouvido, mas eu sabia, com uma certeza que me arrepiava, que era meu avô. Agora você sabe, sussurrou ele. Sua voz um fantasma na máquina. Agora você também carrega. A estrada se lembra. A estrada sempre se lembra. E um dia, filho, por um de nós, por alguém do nosso sangue, não bastará apenas ouvir. Um dia ela exigirá seu pagamento. O rádio silenciou. Eu estava sozinho, mas sei que não estou. Ainda sinto isso. Um ponto frio na minha alma. O rito de passagem está completo. Conectei-me com meus ancestrais e agora estou preso ao crime deles, uma testemunha do pecado deles. Apenas esperando o dia em que a estrada decidir que é a minha vez de me tornar mais uma de suas gravações.